E a primeira blogueira Janja foi uma das personalidades homenageadas com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural, OMC. Trata-se da maior honraria concedida pelo governo federal, o governo do maridão dela, a nomes que, alegadamente, contribuíram significativamente para a cultura brasileira. Não é o caso da Janja. Ela é a esposa do presidente. A cerimônia de entrega ocorreu na terça-feira no Rio de Janeiro com a presença de Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Vamos acompanhar o momento em que Janja recebeu essa honraria, sem enrubescer nem um pouquinho, né? Ela está ali no meio de pessoas que têm lá a sua obra, como a gente mostrou ontem, mas ela está como a esposa do presidente, então vamos mostrar. Neste instante serão condecoradas Janja Lula da Silva, Leci Brandão e Moacir Luz. Apareceram ali, como vocês viram, a atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles, envolvidos no filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, né, como se chama agora o estrangeiro, que não é americano. E se anunciou ali, Leci Brandão e Moacir Luz são dois grandes sambistas. Eu acompanho a obra, os shows há muitas décadas, etc. Agora, todo esse pessoal do samba e da música é mais alinhado à esquerda mesmo, né? Não tem um ali que faça uma crítica mais incisiva em relação aos governos do PT. Se fizesse, não estaria ganhando o prêmio. Então, a gente estava mostrando a Janja sendo condecorada pelo governo do marido dela, sem ter a menor vergonha disso, em meio a outros artistas aí populares do mundo da música e do cinema. Duda Teixeira, o que você avalia? Eu avalio que ninguém no Brasil ganha nada com isso, a cultura do Brasil não ganha nada com isso, esses prêmios não fazem qualquer sentido. Quando você lê ali, né, eu fui ler hoje o regulamento desse prêmio, parece uma coisa meio maçonaria, né, um negócio estranho, porque tem um monte de cargo, comendador, Gran Cruz, um monte de coisa estranha. Um comentário bom que eu vi nas redes sociais é alguém falando que ela ganhou a Ordem Gran Cruz porque vai ser uma cruz que a gente vai ter que carregar, né? Isso também achei interessante. Agora, no fim, eu já tinha, é o segundo prêmio da Janja, né? Ela já ganhou uma honraria que era da Ordem do Rio Branco, acho que isso foi em 2023, novembro. E aí é a mesma coisa, o Lula, né, vai lá e decide que a esposa dele vai ganhar um prêmio, né? Isso aconteceu também na época do governo Jair Bolsonaro. Então usa a estrutura do Estado, da máquina do Estado, para um benefício que é um benefício pessoal, né? E nesse caso até, eu acho que tem uma coisa até mais grave, que eu acabei de publicar na Cruzoé uma análise, que é a Janja ajuda a Margarete, que ajuda a Lula, que ajuda a Janja, né? Porque quem botou a Margarete Menezes no Ministério da Cultura foi a Janja, né? O Lula, lá atrás, estava pensando na atriz Marieta Severo, pensou também no rapper, no Emicida, eram as pessoas que o Lula queria mais. Esses daí recusaram o convite. Aí a Janja, nessa ideia de que, olha, vamos lá, é uma mulher, ela é cantora, ela é negra, a Janja consegue emplacar o nome dela e o Lula chancela, né? E aí, quem escolheu agora os premiados é um conselho da Ordem do Mérito Cultural, alguma coisa assim, que foi composto pela Margarete Menezes, né? Então, a Margarete Menezes, que ganhou o ministério da Janja, pega e acaba retribuindo a Janja com esse tipo de coisa aí. Aliás, o Ricardo Kertzmann tinha falado do Aldir Blanc estar nessa lista de condecorados, e eu falei que o Aldir Blanc morreu em 2020. Depois a gente foi checar, ele de fato está na lista, ele é um condecorado in memoriam, né? Em memória dele. Enfim, está ganhando um prêmio já depois de morto. Um grande compositor popular
E aí, você tem pessoas que realmente têm uma trajetória, que têm uma carreira, que têm uma contribuição artística. Pessoas podem gostar, não gostar, etc. Mas tem. Alice Brandão é uma cantora de samba já há décadas, que tem um repertório bastante popular, músicas que se eternizaram aí nas rodas de samba. A Fernanda Torres é uma atriz consolidada no cenário nacional e agora cada vez mais internacional. E a Janja não tem obra nenhuma, não tem relevância alguma a obra da Janja. E ela está ali, no meio, justamente para ser legitimada como alguém que é mais do que a esposa do presidente. Aliás, isso foi tema aqui de uma conversa nossa de fim de ano, lembra, Duda Teixeira, com a psicanalista Tânia Coelho dos Santos, sobre essas mulheres de políticos que, na verdade, não condizem muitas vezes com a bandeira feminista que carregam, né? Porque o feminismo, pelo menos original, até antes de toda essa usurpação política, lutou justamente pelos direitos das mulheres de se inserir no mercado de trabalho, de ter uma posição de destaque, independentemente dos maridos. Ela até brincou na entrevista e fala: garanto que vocês não vão fazer nenhuma pergunta nessa entrevista sobre o meu marido, porque nós estávamos entrevistando ela justamente pela sua imensa qualificação profissional como psicanalista. A Janja não, ela só está onde está e nós só estamos falando dela, e ela só está presente no noticiário como esposa do Lula. E tem problema, evidentemente, que muitas mulheres sejam esposas que tenham outras funções dentro das suas relações, etc. Mas a tentativa de exaltar a Janja publicamente, por meio de um prêmio de governo, como se ela fosse algo mais do que ela realmente fica patética. Denis Xavier. São dois pontos aí que eu gostaria de ressaltar. O primeiro, a questão do patrimonialismo tipicamente brasileiro. Essa ideia de que a coisa pública pode ser usada ou deve ser usada a partir de uma perspectiva privada. Então, eu utilizo toda a máquina, utilizo todo o poder que me foi conferido exatamente para um processo de unção daqueles que me são próximos, daqueles que me apoiam, daqueles que colaboram com o meu governo, especialmente com a minha vida enquanto indivíduo. Então, não existe uma separação clara. Na visão dessa gente, não deve haver uma separação clara entre o que é coisa pública e o que é coisa privada. E aí não é só uma questão de Lula, você lembra em outros casos, Bolsonaro falando da minha polícia, do meu exército. Então é uma gente que até no vocabulário absorve essa ideia patrimonialista. Depois, existe uma função sociológica extraordinária nesse tipo de prêmio aí, que um grande intelectual que eu já citei aqui outra vez, o Thomas Sowell, vai chamar de os ungidos. Quer dizer, de você jogar um véu de autoridade sobre pessoas que não têm nenhuma autoridade construída por mérito. Quer dizer, qual que é a envergadura intelectual, cultural de uma Janja? Mas isso não interessa. Interessa para essa gente é que ela pareça ter. Então, que as estruturas estatais abracem essas imagens, essas figuras santas, que adotam uma espécie de monopólio moral. Porque quando você discorda dessa gente, você não está discordando de uma ideia, de um projeto, você é a representação do mal. Você é a representação do maléfico. Então, você simplesmente tem que ser combatido, alijado, afastado dessas estruturas de poder. Então, é algo que está muito inserido dentro de um modus operandi dos coletivistas. Insisto sempre, à direita e à esquerda. E aí, no caso, você vai observar nos últimos governos sempre esse tipo de coisa acontecendo. Pessoas do mais baixo nível, cultural, intelectual, político, seja o que for, recebendo as mais altas recomendações do Estado. Pois bons tempos em que se turbinava currículo com qualificação, não com uma unção política. Diga, Duda. E Denis, acho que tem um outro absurdo aí, que é essa ideia de que o Estado está na condição, né, de dizer quem é a pessoa que se destacou na cultura, né? É um absurdo isso, né? Tem outros prêmios, eu estava lembrando aqui, por exemplo, do Oscar, que você tem uma eleição entre todo mundo que trabalha no cinema. É uma coisa mais democrática, né? O sujeito ganhou lá, ele é o que ganhou mais votos, né? Mas nesse caso é um comitêzinho lá de 5 pessoas, né?
E por que achar que o Estado vai dizer na cultura quem se destaca, né? Quem se destaca na cultura são as pessoas que estão vendendo mais livros, discos, né? CDs, sei lá, que tem mais seguidores. Elas se destacam naturalmente, não precisa de uma entidade, um órgão estatal para dizer, olha, aquele ali se destacou, né? E aí quando faz esse tipo de coisa, cai nessa patetice que é dar um prêmio para a Janja que não fez nada pela cultura do Brasil. Não que o destaque venha apenas pelos números, evidentemente, porque tem obras perenes que muitas vezes demoram para aparecer de uma maneira maior para as massas, mas que são fundamentais para a história humana. Isso já aconteceu várias vezes e o Denis sabe disso. Diga, Denis. Não, exatamente. Eu estava me lembrando aqui de um caso curioso, porque isso é típico de um regime de modelo soviético, né? Muito Estado, muita necessidade de legitimar pessoas que, pela própria construção, pela própria carreira, não vão se legitimar. Né? Então, se você pega, sem querer desmerecer, já desmerecendo, por mérito, se você pega Janja pelo que construiu intelectualmente, pelo que fez enquanto indivíduo, quer dizer, que prêmio merece? Mas então você tem que jogar esse véu de autoridade, mas eu me lembrei de um caso aqui que nessa vontade de jogar um véu de autoridade, tem um livro maravilhoso chamado Arquipélago Gulag, que conta exatamente os horrores do regime soviético, e lá pelas tantas tem um evento no qual fala-se o nome de Stalin e começa-se a aplaudir, e ninguém para de aplaudir, porque o primeiro que puxa o fim do aplauso corria o risco de ser preso e ser mandado para o Gulag. E isso aconteceu exatamente, está descrito lá no livro por um cara que foi preso. Então falou o nome do Stalin, todo mundo começou a aplaudir. Quem vai ser o primeiro a parar de aplaudir? E é isso. Então quando o Janja fala besteira, não é besteira. É a manifestação de alguém que tem um alto prêmio estatal de cultura, portanto uma voz que deve ser ouvida como uma voz de autoridade. Pasmem vocês. Né? Aliás, eu citei vários trechos do livro Arquipélago Gulag, no artigo, quem quiser ver um pouco, como a infâmia de Lula marca a tragédia brasileira. Essas barbaridades que o Lula fala aí no âmbito da política externa, eu usei para falar do livro. O livro cujo autor, o nome, a gente tem dificuldade de pronunciar e evita, né? O Denis Xavier, muito sabiamente, porque é o Alexander Solzhenitsyn, aí já fica difícil para a gente saber a pronúncia. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Tá vendo? É meu russo que eu treinei aqui no interior de Minas Gerais. É o russo de Uberlândia. É o grande Alexander, né? Esse autor extraordinário que tem uma história que vale muito a pena conhecer. Muito bem, tá lá no meu artigo Como a infâmia de Lula marca a tragédia brasileira.